Bom, o arcadismo é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII, mais precisamente entre 1756 e 1825, também denominada setecentismo ou neoclassicismo. O nome arcadismo é uma referência à Arcádia, região campestre do Peloponeso, na Grécia Antiga, tida como ideal de inspiração poética. A principal característica dessa escola é a exaltação da natureza e de tudo que lhe diz respeito. Por essa razão, muitos poetas do arcadismo adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos. Caracteriza-se ainda pelo recurso a esquemas rítmicos mais graciosos. Numa perspectiva mais ampla, expressa a crítica da burguesia aos abusos da nobreza e do clero no antigo regime. Adicionalmente, os burgueses cultuavam o mito do homem natural, em oposição ao homem corrompido pela sociedade, conceito originalmente expresso por Jean-Jacques Rousseau, na figura do bom selvagem. Então, falando um pouco sobre os principais autores do arcadismo e suas principais obras, eu vou falar um pouco sobre quem, né, como era o nome deles e suas principais obras. Então, nós temos o Thomas Antônio Gonzaga, que sua principal obra era as Cartas Chilenas, o Brasílio de Gama, que tinha sua principal obra o Uruguai, o Santa Rita Durão, que tinha sua principal obra Caramuro, e o Cláudio Manuel de Costa, que sua principal obra era as poesias manuscritas e o Epicédio. E falando um pouco sobre uma pessoa isoladamente, que no caso é o Santa Rita Durão, eu vou falar um pouco sobre a sua vida. No caso, ele estudou no colégio de jesuítas no Rio de Janeiro até os 10 anos, partindo no ano seguinte para a Europa, onde se tornaria padre agostiniano. Doutorou-se em filosofia e teologia pela Universidade de Coimbra, e em seguida lá ocupou uma cátedra de teologia. Ele volta para Portugal com uma viradeira, que no caso é uma queda de pombal e restauração de cultura passadista. E a sua principal atividade ela passou a ser a redação de Caramuro, que foi publicada em 1781, e ele veio a falecer 3 anos depois, onde ele morreu em Portugal no ano de 1784. Eu sou a Amanda e eu vou falar sobre o que é o Barroco. O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. As principais características do barroco são a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, o dualismo e as contradições, e a obscuridade e a complexidade e o sensualismo. O estilo barroco teve início na Itália, sendo posteriormente desenvolvido em outros países europeus na pintura, na arquitetura, na escultura, na música e na literatura. A Itália foi considerada o berço do Renascimento e da arte barroca, onde diversos artistas se destacaram. A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram Quevedo, Góngora, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Gracián e Mateu Alemão. Eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da Europa a partir da segunda metade do século XVII. Além da literatura, o barroco espanhol foi um dos mais marcantes desse período, onde se destaca o pintor Diego Velázquez e as obras As Meninas, Velha Fritando Ovos, Retrato de um Homem e Cristo Crucificado. Em Portugal, o barroco vai de 1508 a 1756. Padre Antônio Vieira é o principal ator do barroco literário no país, no entanto, passou a maior parte de sua vida no Brasil. Sua principal obra, Os Sermões, constituem um mundo rico e contraditório. Revelam sua inteligência voltada para as coisas sacras e, simultaneamente, para a vida social portuguesa e brasileira. Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura.
Na literatura, o marco inicial do Barroco é a publicação da obra Presopopeia, em 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Contexto histórico. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isto, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a desportar com o Aleijadinho, na escultura e arquitetura, e o mestre Ataíde na pintura. Características do barroco no Brasil. As principais características do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização nos detalhes, cultismo, jogo de palavras, conceptismo, jogo de ideias. Os principais autores do barroco do Brasil. Bento Teixeira. Nascido no Porto, Portugal, Bento Teixeira é o autor da Presopopeia, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Este poema épico com 94 estrofes exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Gregório de Matos. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade, e por isso ficou conhecido como a Boca do Inferno. O arcadismo no Brasil teve como marco inicial o livro Obras Poéticas, de Cláudio Manuel de Costa, em 1768, e foi a principal tendência estética produzida nos países da época, tendo seus principais autores presentes na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. O arcadismo no Brasil teve forte influência europeia, tanto por meio da apropriação de técnicas e temas típicos do arcadismo europeu, quanto por meio das inspirações no iluminismo francês. Em sua face lírica, os poemas arcades eram escritos segundo os seguintes preceitos latinos: cortar o inútil. Segundo esse preceito, a poesia deveria abandonar a linguagem rebuscada, típica do movimento estético anterior, o barroco, deixando para trás os paradoxos, antíteses e jogos sintáticos da arte barroca. O arcadismo prezava por uma linguagem simples e clara. Aproveitar o dia. Para os arcades, para que o homem atingisse a plenitude, era necessário viver o presente, em harmonia com a natureza, como um pastor de ovelhas ou um vaqueiro. A vida simples do campo e a possibilidade do ócio produtivo, ou seja, do respeito à necessidade de descanso para produzir grandes obras, eram muito valorizadas no neoclassicismo. Fugir da cidade. A cidade era vista, segundo a perspectiva dos arcades, como um espaço negativo, cheia de ilusões e conflitos, na qual o homem não poderia atingir a plenitude. Por conta disso, seria necessário fugir do ambiente urbano. Lugar ameno. Como uma espécie de resposta ao preceito anterior, o locus amenus aponta para o campo, espaço bucólico, como sendo o ideal para que o homem encontrasse sua plenitude, longe das ilusões e conflitos criados pela cidade. Equilíbrio do ouro. Segundo os escritores do arcadismo, uma vida de luxo e ostentação típica dos ambientes urbanos deveria ser evitada. O preceito de áurea medíocres discorre justamente sobre essa visão de mundo, apontando que poetas deveriam exaltar uma vida simples, sem miséria ou riquezas, mas com equilíbrio.
Alguns dos principais nomes estrangeiros que se destacam no Barroco são Francesco Borromini, um arquiteto italiano, Caravaggio, um pintor italiano, Gian Lorenzo Bernini, um arquiteto e escultor italiano, Vivaldi, um músico italiano, Jacob Jordins, um pintor belga, Padre Antônio Vieira, um escritor português, Rubens, um pintor flamengo, Giovannini Baglioni, um biógrafo e pintor italiano, Mattia Preti, um pintor italiano, e Frans Hals, um pintor holandês.